André Jäger está aqui conosco, ele é o presidente do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado e o comitê foi muito importante para a implantação desse novo parque, dessa nova área de lazer de Lajeado, que é o Parque Ney Santos Arruda, através do Ítalo Reale, uma pessoa que foi incansável, né, querendo melhorar a situação ali do Centro Histórico de Lajeado. E pena que ele não está aqui para ver tudo que está acontecendo, né? Mas o trabalho não era, claro, só do Ítalo, tinha outras pessoas, passaram outros presidentes também. E o que dá para falar hoje, André Jäger, na condição de presidente do comitê hoje, a situação, o que representa essa nova área, o próprio Rio Taquari também ganhando mais notoriedade, obras que estão sendo feitas lá, para depois a gente aprofundar mais em outras questões do centro aqui de Lajeado. Bem-vindo à nossa programação, aqui é a Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Primeiro, parabenizar Lajeado por esse aniversário, né? E a conquista do parque, e realmente ficou muito bonito. Nós conseguimos colocar de novo Lajeado de frente para o rio, que era um sonho antigo do tio Ítalo, como a gente chamava ele. E o comitê foi criado em 2012, através de lei, né, exatamente para revitalizar uma área que estava muito degradada em Lajeado. E ainda temos alguns problemas a resolver. Mas o Ítalo sempre tinha o sonho de revitalizar a orla do Rio Taquari. E foi através do trabalho dele, de permuta de áreas de particulares com a prefeitura, né, que se conseguiu aquele espaço todo. E a prefeitura, através da sua administração, conseguiu também fazer um ótimo trabalho, superando inclusive as expectativas do comitê. O comitê abrange da rua Francisco Oscar Canal até a beira do rio, né, e da rua Décio Martins Costa até o Arroio Saraquá. Então é uma extensão do centro antigo de Lajeado. Essa parte ali do rio, você disse que é o tio Ítalo, né? Ítalo Reale, como era conhecido, era um sonho revitalizar. E agora a gente tem hoje, de forma oficial, parte da inauguração do Parque Ney Santos Arruda, ainda em fase de conclusão. Mas o que representa isso? Essa revitalização, melhorar, fazer esse parque e também melhorar todo aquele entorno ali que faz parte ainda da área central de Lajeado. Na verdade, o comitê, quando foi criado, as pessoas têm a ideia de que ele era para preservar prédios antigos enfim, a parte histórica de Lajeado. E o plano de revitalização do centro histórico, na verdade, ele tem mais uma função econômica. Ele quer resgatar que as empresas, que as pessoas voltem a ocupar o centro histórico. Afinal de contas, o centro de Lajeado é o coração da cidade. É onde nós temos os bancos, onde nós temos a maior parte do comércio. Então, algumas ideias que surgiram desde a fundação do comitê de 2012 ainda estão em planejamento. O próprio Ítalo dizia, né, as pessoas que sonham. Nós temos determinadas pautas, por exemplo, a construção de uma nova ponte com estrela, ocupação de espaços, né, degradados ou abandonados por empresas, por startups. Então há várias coisas ainda a ser feitas. O parque realmente foi a maior conquista até esse momento, porque quem articulou toda essa permuta de uma área que estava totalmente abandonada na frente do supermercado STR, né? Era o Clube de Mães, uma antiga central telefônica, depois eu acho que teve ali uma organização do centro de Lajeado, do bairro centro de Lajeado, que acabou administrando estacionamento, não deu certo. Então aquela área que estava toda abandonada... A Wambla, isso. Aquela área que estava toda degradada, né? Hoje se tem ali umas lojas que geram empregos, e aquela área que era uma plantação de eucaliptos, né, virou esse parque maravilhoso. E com a intervenção da prefeitura, então, se conseguiu de novo enxergar o Rio Taquari, que era a grande reivindicação do comitê. André, você fala desse sonho, né? E aí é um sonho um pouquinho mais difícil. Eu compactuo dele.
E se falou muito depois daquele acidente com o caminhão, né, com a explosão na ponte do Arroio Boa Vista, e a gente viu o problema que é não ter uma outra ponte, né, numa outra ligação Lajeado-Estrela. Mas muito se falou na época também da dificuldade, existem outros projetos, talvez pontes, né, ligando Arroio do Meia Colinas, por exemplo, mas se falou muito da questão financeira, que é um custo muito elevado, e não tem prefeituras para bancar isso, teria que vir verba da União ou algo nesse sentido. Tem algum projeto, tem alguma conversação em andamento, ou é algo que, sim, está na mira, mas está lá na frente e não tem muita perspectiva? Esse projeto, na verdade, tem mais de 50 anos em Lajeado, que as pessoas sonham com uma nova ligação com Estrela. Se falou, inclusive, uma época de botar um teleférico. E agora parece que Cruzeiro vai comprar essa ideia, né, de botar um teleférico até a Estrela. O que Encantado fez com o Cristo, né, é um exemplo de que as coisas são possíveis, de transformar uma área em turismo, movimentar a economia local. Então, dentro desses sonhos, existem algumas coisas que podem se tornar realidade. Tá? E é isso que a gente acredita. Claro que, devo confessar aqui, a partida do Ítalo deixou o Comitê Centro Histórico órfão, porque ele era o grande articulador, ele trabalhou dentro da prefeitura, ele tinha os contatos, e como aposentado ele conseguia fazer isso melhor do que eu, né, e dos membros que ficaram lá. Mas a gente não vai deixar esse legado dele morrer, nós vamos continuar com o comitê. Existe um projeto de lei que nós estamos tentando reformular para que se criem efetivamente incentivos com isenções de PTU, com isenções de taxa, para que as pessoas possam novamente voltar para o centro histórico, ocupar essas casas vazias, restaurar muitos imóveis que são históricos e bonitos, embora não esteja tombado no patrimônio histórico, mas são parte da história de Lajeado. E é isso que o comitê pretende continuar a fazer. Você cita o seu Ítalo como alguém que fazia esse meio de campo, que tinha os contatos. Vocês costumam se reunir com a prefeitura, ter reuniões com algumas pautas específicas? Como é que é o trabalho no dia a dia? Sim, o comitê é formado de diversas secretarias da administração e alguns órgãos da sociedade civil, como o CREA, como Univates. São vários órgãos que compõem o comitê. A gente se reúne uma vez por mês, né? Se cria uma pauta, vamos dizer, um planejamento anual, né? A nossa próxima reunião agora vai ser em março, porque estamos em recesso, e se cria uma pauta anual e começa a ir atrás dessas ideias que surgem no início do ano, né? Nós estamos agora empenhados em ver se esse projeto de lei consegue andar, se estamos ouvindo as pessoas, mais sugestões do que possa vir a ajudar o centro histórico. Algumas pessoas assim dizem, não, mas isso tem que ser para todo Lajeado, né? A gente entende que sim, que tem que ser para todo Lajeado, mas nas grandes centros hoje urbanos, né, a maior preocupação é com os centros históricos da cidade, porque ali é o coração da cidade. Ali começou a maioria dos municípios. Porto Alegre tem essa preocupação, São Paulo tem essa preocupação, Rio de Janeiro tem. E os exemplos estão aí. A revitalização desse centro acabam trazendo ocupação, redução de marginalidade, né? E acaba valorizando imóveis, então a economia cresce. Por isso que eu digo, o comitê não tem só o interesse histórico, nós temos o interesse econômico que a cidade consiga evoluir. Até quando que vai a sua gestão? A gestão agora seria até o dia, no início da próxima reunião, quando deve ser eleito um novo presidente. Agora em março. Agora em março já. Isso. Ela é feita através de um decreto do prefeito municipal. Inclusive, nós estamos nos reunindo para ver se há alguma sucessão, porque é interessante ter sucessões também, né? São quantos anos? São 2 anos. 2 anos. Já tem anos. algum nome se cogitando? Tem, mas ainda não posso divulgar, porque, sabe, as pessoas, como é um trabalho voluntário, não é remunerado, as pessoas também têm uma certa... Todo mundo tem a sua ocupação, né? Mas seria um novo nome, não seria a ideia a sua é permanência. Colocar um novo nome, né? Eu vou continuar participando, tem o vice-presidente, que é o Matheus Weimers dos Santos, existem pessoas que estão há bastante tempo fazendo parte das reuniões. São quantos integrantes hoje? Hoje são, no decreto, se não me engano, são 24 os integrantes, né?
E muitos são chamados só quando há uma necessidade. Por exemplo, a Secretaria de Obras, quando nós vemos que tem alguma praça degradada, a gente chama eles para exatamente o secretário tomar. Secretaria de Planejamento se faz muito presente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, se faz presente também, sempre tem um representante. E aí esses outros órgãos que, conforme a necessidade, a gente vai convocando também para que nos dê respostas, nos dê auxílio para que as ações sejam tomadas. Tá certo. André Jäger, presidente do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado, muito obrigado aqui por ter vindo à Rádio Independente. Era para ter sido lá no parque, né? Mas o clima acabou atrapalhando um pouco a nossa programação hoje. Mas, de qualquer maneira, acho que os temas foram oportunos aqui para a gente falar dessa área tão nobre, tão importante aqui para o município de Lajeado e para o Vale do Taquari, que é o Centro Histórico. Muito obrigado. Eu convido a todos aí no parque hoje à noite, se realmente se efetivar. Eu não sei se vai ter alguma mudança por causa em relação ao tempo. Por enquanto, a prefeitura está mantendo o evento. Mas eu acho que vai ser mantido, porque essa chuva deve ser passageira também. E convido todo mundo, que o Centro Histórico aí está revitalizado, pelo menos na parte do parque. E quem eventualmente não puder ir hoje, tem outros dias aí também, porque realmente está muito bonito essa revitalização lá do parque.